Vamos então dar início aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o tópico escolhido é o 8, mundos inferiores e mundos superiores. Nós temos recebido nas últimas semanas a visita e mensagens de seres que habitam outros planos que nós não conhecemos. Planos que a ciência estuda, mas que ainda não há uma comprovação. Algumas teorias da física, principalmente, falam sobre a possibilidade de existir outras dimensões, como na teoria das cordas. Mas ainda não há nada em definitivo, pelo menos nada que do plano da ciência se possa considerar definitivo. Já no plano espiritual, há muitos milênios se sabe que nós vivemos em diferentes planos e dimensões na Terra, que a Terra não é apenas essa esfera tridimensional que a gente enxerga, que a gente sente, mede pelos nossos sentidos físicos e pelos instrumentos que a física também possibilita. Então, na Terra, há outros universos, digamos assim, dentro do próprio universo visível, físico que nós habitamos. No Espiritismo, isso ficou mais claro na medida em que o próprio Kardec entrevistou espíritos de diversas localidades, com transcrições de médiuns de diversos locais que não se conheciam. Esse era o método utilizado por Kardec para assegurar a verdade, a consistência, a coerência das mensagens. E então ele pôde entrevistar espíritos vindos, inclusive, de outros planetas. E ao longo da sua trajetória e das mensagens que a gente recebeu, até mesmo depois dele desencarnados, a gente percebe a consistência dessas revelações. Também o espírito Ramatiz nos trata sobre a existência de vida em outros planos, especialmente no livro A Vida no Planeta Marte, onde ele nos ensina que Marte é um planeta irmão da Terra, com uma trajetória muito próxima da nossa, historicamente. Eles são muito parecidos, são também humanoides, mas que passaram por uma fase extremamente difícil, com a destruição da superfície planetária, algo que nos ameaça atualmente na Terra, né? Com a extinção da atmosfera e, portanto, da vida sobre a superfície. Eles, então, habitando o interior do planeta, mas não num plano físico que nós possamos enxergar. Também Ramatiz fala de outros seres que habitam paralelos a nós, que nos auxiliam, mas que nós também não conseguimos enxergar. Alguns desses seres são chamados de elementais, que seria uma espécie de evolução paralela pelos animais, e que os hindus, através da revelação dos Vedas, com mais de 3.000 anos, chamam de Devas, né? Falamos aqui algumas vezes sobre isso também. Também temos recebido desenhos dos Devas, já que eles não se comunicam nem pelo pensamento e nem pela linguagem que nós conhecemos. É uma forma diferente, mais rica na transmissão pela energia e pelo sentimento. Também temos recebido aqui a visita de um ser chamado Arquitim, que veio acompanhado de outros espíritos, dizendo que ele está encarnado
Então ele vem para cá em desdobramento espiritual, durante o sono dele lá, ele trabalha consciente nesse desdobramento e ele veio para nos ajudar nessa transição, porque também eles se sentem, de certa forma, ameaçados pelas escolhas humanas da superfície que nós fazemos. Então, além da ameaça ambiental, que já é de nosso conhecimento há cerca de 50 anos, mas que muito pouco se tem feito para reverter, há também a ameaça nuclear e agora, mais recentemente, a ameaça de intervenções que os seres humanos têm feito na própria natureza, provocando cataclismas, terremotos, acionando vulcões, tufões e assim por diante, né? Como se fossem armas. Porque isso é possível de se fazer na medida em que se estuda, por exemplo, o efeito dos furacões, né? E nós sabemos que há muitos anos a ciência desenvolveu técnicas suficientes para isso e equipamentos que conseguem medir esses efeitos e, consequentemente, controlar. Então, os espíritos nos vêm pedindo que nós, que temos alguma consciência, que temos um despertar, digamos assim, mais sensível à fraternidade, que a gente possa se manter vigilante na tarefa de testemunhar o Evangelho. Os espíritos ligados à luz equivalem aproximadamente a 10, algumas vezes a 100 espíritos associados às vibrações mais densas da escuridão e da ignorância. Isso significa que nós temos uma enorme força de trabalho quando a gente se coloca na direção da luz, do bem e da fraternidade. É só pensar no efeito que uma simples vela faz num quarto escuro quando ela é acendida. A capacidade de iluminação, ela sendo infinitamente menor que esse quarto, ela consegue iluminar de uma forma impressionante esse ambiente todo. Então, os Espíritos nos pedem que nós sejamos essa luz e que nós não tenhamos medo desse escuro, porque ninguém é capaz de fazer o mal a outrem se a afinidade, se a lei de causa e efeito assim não permitir. Então, se nós estivermos nas vibrações elevadas de amor, nenhum mal poderá nos atingir. Nós poderemos até sentir o abalo, o tremor, a pressão, a dificuldade, mas o mal em si não conseguirá nos afetar. É importante a gente lembrar daquela passagem em que Jesus, com seus apóstolos, visitava uma cidade em que havia ali uma mulher cujo processo de obsessão eles chamavam de legião, ou seja, era uma obsessão complexa e ela estava possuída no grau mais elevado, ou seja, inconsciente, de uma série de espíritos que determinavam as suas ações, das quais ela não conseguia, não tinha força para se libertar, embora ela desejasse a libertação. Então Jesus chega e expulsa esses espíritos do controle da mente daquela mulher, e eles então começam a reclamar de Jesus que eles tinham o direito de possuí-la. E Jesus diz que não, eles não tinham esse direito, na medida em que ela pediu o auxílio. E eles então pedem que eles pudessem se alimentar
de um grupamento de porcos que ali se encontravam. E Jesus o permite, porque eles tinham, na lei de causa e efeito, a permissão para alimentar-se de fluidos mentais, fluidos vitais de seres animalescos. Imediatamente, esses porcos se atiram no abismo, no penhasco, e morrem. E Jesus ali ensina então aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a força que tem a palavra, a determinação da luz, e que as sombras não conseguem atacar e elas têm que se subjugar ao amor e à fraternidade. Com base nesses ensinamentos, muitos sacerdotes, durante a Idade Média, e ainda hoje, também alguns pastores, tentam praticar o exorcismo, embora eles se baseiem mais em ritualísticas do que nessa vibração de amor e de fraternidade. E por isso, muitas vezes, esses rituais não dão certo. A gente também assiste à expulsão daquilo que a comunidade de trabalhadores das religiões africanas chamam de encosto, espírito maligno e outras denominações que, na verdade, poderiam, em tese, ser afastados por meio de trabalhos de magia. Acontece que essas magias, no máximo, conseguem retirar momentaneamente esses espíritos, porque o que faz efetivamente a mudança é a reforma íntima de todos nós. Então Kardec fala desses mundos pela revelação espírita, que são seres que habitam a dimensão imediata, onde estão aqueles que desencarnaram, que a gente chama de quarta dimensão. Nós estamos aqui na terceira dimensão. Mas esses espíritos de quarta dimensão também têm, vamos dizer assim, os seus guias, os seus mentores espirituais, os seus anjos da guarda, que habitam a quinta dimensão. Os de quinta dimensão também têm espíritos que os acompanham, os instruem, os guardam, que estão na sexta dimensão, e assim sucessivamente. Sendo que, acima da sétima dimensão, já não há mais algo que a gente possa identificar como corpo, como uma vibração de forma e de identidade e nome como nós conhecemos. Eles se apresentam mais de uma maneira que representa uma emanação de luz ou um campo de energia, embora preservem a sua identidade, embora possam até se manifestar num corpo a fim de que nós os reconheçamos. No âmbito da Terra, então, há diversas camadas esféricas que trabalham simultaneamente. Algumas delas se entrecruzam, como, por exemplo, a quarta dimensão. Aqui nessa sala, a gente poderia enumerar pelo menos 5 dimensões perceptíveis pela mediunidade. Uma imediatamente inferior a nós, que estaria no nosso subsolo, digamos assim, né? Reservado aos espíritos mais ignorantes, mais densos, mais trevosos, como se houvesse aqui um grande porão habitando essa casa. A nossa dimensão, que seria a segunda dimensão aqui da casa. Uma terceira dimensão imediata, onde se encontram os espíritos socorristas e trabalhadores que nos atendem, os guardiões dessa casa.
Uma quarta dimensão, onde estão os mentores espirituais, os nossos familiares, aqueles que nos visitam para receber também vibrações ou para nos auxiliar nos trabalhos. E uma quinta dimensão, onde estão os dirigentes da casa, com uma vibração um pouco mais elevada, e que fazem, vamos dizer assim, todos os trabalhos da direção espiritual, e é onde também está situada a segunda roda, a segunda mesa que a gente tem aqui. Mas há outras dimensões ainda, é que eu na mediunidade não consigo alcançar. Nós temos a sexta, a sétima. Por exemplo, na sexta dimensão está o irmão Ramek, o hindu, né, que hoje ele trabalha dessa dimensão mais sutil, né? Às vezes transitando, quando você chega na sexta dimensão, você pode viajar livremente para outros planetas, para outros orbes. Viaja pela força do pensamento, não precisa de nave, não precisa de nada disso. Na sexta dimensão. Até a quinta dimensão precisa de nave. Então, essas dimensões, elas são registradas por diversos autores de diversas doutrinas espiritualistas que representam isso. E nós interagimos com isso, tanto para o bem quanto para o mal. Na medida em que a gente eleva o nosso pensamento e pratica a caridade, então nós somos também levados para essas dimensões mais sutis, onde a gente pode estudar, onde a gente pode conviver com os seres que já estão libertos dessa encarnação, onde a gente pode encontrar os nossos familiares que desencarnaram, os nossos amigos, né? Onde os nossos guias nos levam para os nossos ensinamentos, para os tratamentos do nosso perispírito, onde eles curam também as nossas doenças, né? Fazem a nossa programação, a nossa avaliação e assim por diante. Então são dimensões magníficas, né? Os relatos normalmente vêm como se fossem jardins imensos, né? Com plantas de diversas classes, algumas parecidas, outras diferentes das nossas, de cores muito mais sutis, muito mais brilhantes e com perfumes também magníficos, né? Que chegam a inebriar os nossos pensamentos. Também animais são encontrados nessas dimensões, muitos animais que se encontram na Terra, mas principalmente aqueles que não são ferozes ou agressivos, né? E outros animais de tipos diferentes, tanto aquáticos quanto capazes de voar, né? Como os pássaros, etc. Nessas dimensões também é possível encontrar dragões e assim por diante. Mas quando os nossos pensamentos nos levam a preocupações, a medo, a depressão, a ansiedade profunda, quando nós somos tomados pelo nosso orgulho, pela vaidade, pela nossa ganância, pelo poder, quando nós fechamos os nossos olhos à caridade, quando nós deixamos de fazer o bem que está à extensão da nossa mão, quando nós nos tornamos fanáticos, seguindo regras e deixando de perceber os gestos mais simples e fraternos que nós constantemente somos convidados a seguir, então a nossa vibração ela é sugada para esse porão, para esse mundo paralelo que nós habitamos aqui, estando mesmo no campo físico. O nosso espírito, ele trabalha como se fosse com uma sombra e ele se densifica. Durante esses tempos que nós vivemos, desde principalmente a Primeira Guerra Mundial até agora, essas vibrações de sombra têm sido muito intensas.
porque prevalece uma corrente muito forte que tenta causar medo e perseguição na Terra. São espíritos adiantados em inteligência, mas profundamente atrasados na formação moral. Espíritos, portanto, que não têm escrúpulos, que querem apenas, como vampiros, sugar a nossa energia. E eles sugam exatamente a energia do medo, que é o alimento mais fácil que eles podem absorver. Então, quando nós nos rendemos à violência, quando nós partilhamos mensagens em redes sociais que falam do medo, da desesperança, que tentam projetar guerras, que tentam se viciar em disputas políticas, que tentam focar em doenças, na criminalidade, que é o que acontece principalmente nas notícias dos jornais. A gente acorda de manhã e se ligar na televisão já tem vontade de sair chorando na cama, porque é só desgraça que a gente vê, como se o mundo estivesse desabando. Então, essas correntes todas vibracionais, elas trabalham nos porões da humanidade, nos submundos da Terra, mas num sentido negativo, num sentido lodoso, num sentido que, se nós pudéssemos capturar pelos instrumentos da ciência, nós veríamos esse mundo absolutamente da escuridão e com uma camada repleta de lodo. Nós temos até mesmo na literatura essa descrição através do livro Inferno, de Dante Alighieri, quando ele descreve aquilo que seria para ele o inferno. Mesmo tendo sido escrito em 1300, num período em que dominava a doutrina católica, ele consegue fazer uma descrição muito aproximada de como são as camadas do umbral. Então, o que nos chega nesse momento é um chamado de escolhas, porque essas dimensões paralelas representam, de um lado, uma terra nova que vem se formando, com uma vibração mais sutil e liberta dos pensamentos mais revoltados, mais interesseiros, mais orgulhosos e repletos de pura vaidade e assim por diante. E, por outro lado, há aqueles espíritos resistentes, renitentes à mudança, apegados à sua estrutura e à sua formação, que pretendem que a Terra permaneça no estágio atual, ou até piore. Porque para eles, quanto mais houver calamidades na superfície, quanto mais medo houver, mais desespero, mais sofrimento, mais eles terão substância para se alimentar, como aqueles demônios expulsados por Jesus, que se dirigiram aos porcos. Bom, à margem disso, também nas profundezas, há outros seres que se desenvolveram em paralelo a nós, principalmente durante aquele período que nós chamamos de dilúvio, que nos chegou através da Bíblia, com Noé, e antes dele, da Mesopotâmia, com o mito de Gilgamesh. Então, a Terra passou por um período de mudança profunda e essas vibrações se separaram para proporcionar uma energia e um campo paralelo de evolução. Aqueles que ficaram na superfície estavam aprisionados na condição de expiações e provas, que é o que nós vivemos hoje. E aqueles que puderam viver no submundo, paralelo à vibração da Terra, não no umbral, mas na dimensão paralela,
vivendo no submundo como em Marte, esses então puderam dar início à regeneração. Então eles estão mais adiantados do que nós. Lá, nas cidades que eles habitam, há ainda um grau de evolução importante para ser praticado. Mas eles já estão num estágio de evolução moral em que não há violência causada por eles próprios, não há assassinato, eles não comem de nada que gere sofrimento a outros seres. Eles sequer têm um corpo denso como o nosso, embora fisicamente seja parecido. Eles podem também transitar aqui na superfície sem serem vistos, porque há diversos portais. Eles têm naves que eles transitam com muita facilidade e que eles conseguem produzir uma camuflagem, tanto quanto o que a gente ouve a respeito dos discos voadores. Esses espíritos detêm, assim, uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, porque eles herdaram a tecnologia que veio dos Atlantes. E Atlântida, a gente sabe por revelação também de vários autores espirituais, era muito mais evoluída do que nós temos hoje, em termos de tecnologia. Basta ver as construções da antiguidade, como era. Até hoje seria difícil, ou talvez impossível, reproduzir de uma maneira tão perfeita, tão aperfeiçoada como a que eles fizeram. Sem contar que muitas dessas construções mantêm artefatos de tecnologia que ainda não foram decifrados por nós. Então, eles detêm uma tecnologia mais avançada e eles vêm nos trazer essa mensagem de que, se for necessário, eles irão intervir para evitar que o planeta seja destruído, para evitar que haja uma hecatombe, como aconteceu em Marte, ou pior. Porque nós somos exilados de planetas onde isto já aconteceu. No meio espírita é conhecida a descrição de uma lembrança de Chico Xavier, narrando a história dele com Bezerra de Menezes, poucos minutos antes de um ataque nuclear destruir o planeta que eles habitavam na estrela de Capela, o sistema solar de Capela. O Bezerra de Menezes era, vamos dizer assim, o governante principal de uma nação similar aos Estados Unidos. O Chico era o comandante de um submarino que, naquele momento, respondia a um ataque recebido de uma outra nação. E eles sabiam o que iria acontecer, mas na visão limitada deles, na inteligência limitada daquela época, eles não tinham uma outra resposta a dar. Eles não conseguiam empreender a paz. E também, quando chega na nossa condição limítrofe, talvez não haja mais saída mesmo. Por isso que a gente tem que trabalhar para nos mantermos em paz antes que o estado de desequilíbrio nos tome, nos assome. Então, nesse momento, o que foi determinado pelos Cristos planetários, pela coordenação de Jesus, também chamado de Sananda, é que a Terra como planeta precisa evoluir. A Terra como corpo astral, numa dimensão de evolução que nós não compreendemos, mas que é de alguma forma um ser, ela precisa evoluir. E junto com ela, os outros 3 reinos que dividem o planeta conosco na terceira dimensão. Que reinos são esses? O mineral, o vegetal e o animal. Esses reinos não têm karmas e a missão que eles vieram cumprir já foi cumprida. Portanto, não é possível
pelas leis divinas, que eles venham sofrer mais as consequências das nossas escolhas nebulosas, egoístas, ignorantes. Então, se nós quisermos provocar qualquer ação que interfira no equilíbrio planetário, a partir de agora, haverá uma intervenção para encurtar esses efeitos, para eliminar as tragédias aos outros reinos. A liberdade que nós temos nesse instante é apenas de cuidar de nós mesmos. Vale dizer que se a nossa maldade, por exemplo, chegar a um ponto de provocar um extermínio por meio de uma arma química ou de uma nova virose ou assim por diante, eles não poderão intervir. Se nós fizermos uma guerra não nuclear e provocarmos assassinatos de humanos, eles não poderão intervir. Mas eles irão intervir se nós afetarmos mais ainda, ou quisermos afetar mais ainda, a organização planetária. O meio ambiente, digamos assim. Então, mas é importante que a gente se lembre que o efeito nocivo que isso possa desencadear somente afetará aqueles que estiverem nesta faixa vibratória negativa. Aqueles que estiverem contribuindo para essa energia densa. Aqueles que não tiverem, digamos assim, esse karma, né, e que pelos próprios méritos tiverem alcançado a energia da fraternidade, não como perfeitos, porque nenhum de nós é perfeito, mas ao menos nas intenções, ao menos nas ações práticas e principalmente nos nossos sentimentos. Então nós conseguiremos evitar essas tragédias. Ainda que nós possamos ser abatidos no desencarne por eventual ação como essa, nós nada sentiremos, em nada seremos afetados negativamente e sequer atraídos para um umbral onde a afinidade dessas energias se apresenta. Então a espiritualidade nos diz: não basta saber que tem outros planos e outras dimensões e outros orbes aonde habitam seres e espíritos individualizados e imônatas. Saber disso por curiosidade de nada adianta ao ser humano. É preciso ter consciência desses mundos com o propósito de nos mantermos alinhados aos trabalhos espirituais evoluídos nessas outras dimensões e planos que nos cercam. É preciso tomar essa consciência para que nós possamos ser soldados e testemunhos, dar testemunho da nossa fé nessa lei de amor trazida por Jesus. Por isso que eles nos revelam, mas revelam com essa cautela. Porque se a ciência hoje, com a maldade e o materialismo que ainda domina os empreendimentos humanos, se a ciência tivesse acesso a esses mundos paralelos, ela faria de tudo para invadir esses mundos e tentar desequilibrá-los ou destruí-los, ou tomar desses mundos o poder, a riqueza e etc., na sua ganância de expandir os seus interesses. Motivos esses que nós claramente podemos perceber nos projetos empresariais e governamentais de dominar Marte e a Lua. Não são projetos humanitários de levar a paz. Não são projetos humanitários de buscar um convívio fraterno. Há um interesse claro, declarado, de obter riquezas e poder.
de demarcar um território para alimentar a própria ganância dessas pessoas que se associam a esse projeto, infelizmente. Então, no estágio em que nós estamos, a revelação de outros mundos e o contato com outros mundos requer, antes de tudo, humildade, porque nós somos os mais atrasados, tanto no lado dessa dimensão de trabalho do submundo da Terra, rodeando o umbral denso, quanto nas dimensões superiores de quarta, quinta, sexta, sétima e etc. dimensões, e também aqueles seres extraterrestres que chegam para nos auxiliar, e seres ultrassensíveis de campos energéticos, Vedas, elementais e também seres como dragões e serpentes da faixa espiritual de limpeza, de amor e de caridade, justiça. Esses seres são todos eles superiores a nós em evolução. Só nos cabe a humildade, só nos cabe pedir auxílio, só nos cabe recorrer a eles como humildes servos para o trabalho do bem, porque eles sabem o que deve ser feito, eles sabem como nós temos como combater uma boa batalha, mas nós não sabemos. Então não pode haver no nosso coração qualquer nível de ambição, ou até mesmo de curiosidade, como se nós estivéssemos diante de um zoológico de estranhos. Eles não estão aqui para alimentar as nossas curiosidades, a nossa imaginação, os nossos interesses. Eles estão aqui para o resgate da Terra. E para o nosso resgate, o resgate daqueles que querem ser resgatados. Porque a lei de livre-arbítrio, que é uma lei universal, divina, permite que os espíritos ignorantes permaneçam na sua própria ignorância enquanto eles quiserem. Mas não nos mesmos locais em que eles habitam, porque esses locais evoluem. Então, assim como nós fomos degradados de outros orbes, principalmente de Capela, esses espíritos agora serão também degradados, serão levados. Isso não é um convite, isso é uma ordem. Estão sendo levados para outros planos e outros orbes. Provisoriamente, nós sabemos que há instâncias na Lua, principalmente no lado escuro, com bases prisionais, preparando naves, imensas naves, para levar esses seres a outros orbes. E no sistema solar há também um planeta revelado por inúmeros outros espíritos, que é Plutão, um planeta prisão, aonde os espíritos mais trevosos também são levados até para protegê-los, para que eles não possam ser demasiadamente perseguidos e tornados incapazes até de resgatar, de se arrepender, de evoluir e de servir a outros propósitos. Então, digamos assim, a gente tem as prisões de segurança máxima em Plutão e as prisões mais leves na Lua. No submundo da Terra, no interior da Terra, próximo ao núcleo, nós também sabemos que ainda reside ali uma prisão que muito em breve irá se desfazer, aonde se encontram seres muito antigos da época da formação do planeta e que já não podem mais reencarnar, mas que têm uma inteligência muito forte, muito grande, desenvolvida, uma moral muito baixa, mas que de lá emanam os seus pensamentos e ainda controlam muitos humanos encarnados que são ligados a eles vibracionalmente e que têm contratos com eles pelos males que praticaram. Assim, a revelação de que há muitas moradas na casa do Pai é uma mensagem de esperança antes de mais nada, porque Jesus nos diz:
há muito mais para ser conhecido por vocês. Há muito mais para ser experienciado por cada um de nós. Há infinitas outras dimensões, planos, grupamentos de seres, criações de reinos incapazes, que nós não temos a menor capacidade de compreender hoje, né? Infinitas moradas, digamos assim, múltiplos universos, muito mais evoluídos do que nós. Mas não adianta sonhar com esses planos, com esses mundos, com esses universos, enquanto nós aqui permanecemos aprisionados a coisas básicas, coisas como racismo, preconceito, discriminação, coisas como alimentação carnívora, coisas como a guerra, a violência, o abuso, o assédio moral, coisas como os interesses pela vibração densa de tudo o que nos dá prazer em excesso e de forma desequilibrada. Então, as viciações, as drogadições, todas as formas de desequilíbrio tiram de nós a pureza, tiram de nós a leveza necessária para que a gente possa habitar esferas mais sutis. Nós precisamos do estudo e da caridade. Nós precisamos enxergar o outro como Jesus vê, como diz a prece do hindu que nós rezamos aqui nas nossas reuniões e em casa todos os dias. Nós precisamos olhar o mundo como Jesus é capaz de ver, pelo olhar da bondade, pelo olhar da potencialidade daquele ser, daquele espírito, alinhado à sua semente original, mas que se perde nessa distração da terra. É chegado o tempo. Várias mensagens nos dizem isso. Os evangelhos, o livro da Revelação, do Apocalipse nos diz isso. Vários emissários de Jesus nos dizem isso. Vários autores espirituais nos dizem isso. Inúmeras são as mensagens aqui, psicografadas nessa casa, que dizem a mesma coisa. São chegados os tempos. O que é que nós estamos esperando? Não há nada que nós devemos nos ater, nos prender, nada deve nos distrair diante dessa oportunidade que nós imploramos para viver. Nós imploramos nascer em um país em que não houvesse guerra, em que não houvesse terremoto, em que não houvesse catástrofes da natureza. Nós imploramos para nascer numa cidade em que houvesse um clima que não fosse extremo, nem desértico, pantanoso ou gélido demais. Nós imploramos para vir numa condição em que pudéssemos encontrar pessoas que nos abrissem as portas do Evangelho de Jesus. Muitos de nós imploraram para vir no meio espírita, para poder estudar e aprender a comunicação com os mortos, para saber que a vida continua, para conhecer a lei de causa e efeito. Nós fizemos isso não é porque nós somos mais importantes do que os outros da humanidade da Terra. Não, porque nós somos mais devedores. Os espíritas são devedores. São espíritos que em outras encarnações foram extremamente cruéis. Foram pessoas egoístas que se aproveitaram da simplicidade, da ingenuidade, da boa-fé de outras pessoas, agindo com maldade, com desequilíbrio, provocando doenças, provocando mortes, pelo interesse pessoal. Não há no meio espírita nenhum mérito. Nós temos dever. A comunidade espírita é devedora, que implora para que o conhecimento, o estudo, possa abrandar o nosso coração. E, no entanto, a gente está transformando o espiritismo em uma nova religião, repleto de regras, de rituais, de hierarquias e agora até cobrando para poder justificar o trabalho pastoral que precisa ser feito. Numa direção
extremamente contrária àquilo que Kardec veio nos trazer pela revelação do Espírito de verdade. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, que nós possamos despertar para esse comportamento, que nós possamos despertar que hoje nós precisamos ser espíritas não apenas nas reuniões espíritas, nós precisamos ser espíritas a todo instante. Nós precisamos ser honestos, fraternos, leais, caridosos, carinhosos, amorosos com as pessoas, com todas as pessoas com quem nós convivemos. Nós precisamos ser capazes de desapegar das riquezas e dos bens materiais, porque em muito breve isso tudo irá mudar de mãos. E as nossas reservas não terão destino na Terra nessa encarnação, porque elas servirão a outros propósitos. Nós que aqui estamos certamente ainda veremos isso. Então, que a gente possa receber com alegria essa ajuda que nos vem desses outros seres, que nos chegam para o auxílio, que nos chegam para o amparo, para a instrução, que nos chegam para o socorro, que nós possamos com eles trabalhar como servos fiéis, humildes, no papel que nos for endereçado, sem nos preocuparmos com posições, com hierarquias, com qualquer reconhecimento público, qualquer recompensa, para servir àqueles que nos chegam, que nos imploram e batem à porta. Porque Jesus depois irá, pela nossa consciência, nos alertar. Eu tive fome e tu me destes de comer. Eu tive sede e tu me destes de beber. Eu estava doente e tu tratastes de mim. Curaste, cuidastes. Eu estava triste, me levastes à alegria. Vamos pensar na oração de São Francisco como um roteiro de misericórdia, uma instrução para todos nós no comportamento moral, ético, civil, de como nós devemos nos comportar na sociedade. E que tudo mais venha por força da providência divina, que sempre, sempre irá nos ajudar. De uma forma ou de outra, o bem necessário, o recurso necessário irá chegar. E Jesus nos pede que a gente faça a nossa parte, porque Ele irá certamente fazer a dele, na graça de Deus.